essa transição, essa troca, né, de treinadores também, eu queria até perguntar a vocês sobre isso, essas duas mudanças, né? Primeiro a mudança do Jesus para o Domenech e a mudança para o Rogério, né? Técnicos com ideias diferentes, técnicos com perfis diferentes. Até que ponto, Bruno, você acha que isso dificultou não só o desenvolvimento do time? Porque eu entendo que quando o Jesus começou há um ano o Campeonato Carioca, ele já estava naquela coisa de versão 2.0, tentando já inserir novos movimentos no time, novas situações, jogadas, enfim. Ele sabia que aquilo que ele fez em 2019 já não seria o bastante. E ali, evidentemente, antes da pandemia, ele imaginava que ficaria no Flamengo durante o ano e tinha novos jogadores, pediu alguns deles, né? Aliás, vários deles que chegaram, todos tiveram o ok dele, alguns como Léo Pereira e Michael, ele pediu especificamente esses atletas e ele queria já fazer um upgrade no time, só que as coisas acabaram sendo atropeladas por isso tudo. No meio disso tudo, essas mudanças, você acha que o que foi o que de pior aconteceu? Qual foi o grande problema que o Flamengo teve, deixando de evoluir? Até porque as pessoas continuam comparando com 2019, né? Tem gente que diz que o Flamengo foi campeão, mas não teve muita graça porque não foi igual a 2019. Eu acho isso o fim da picada. Porque se for sempre assim, peraí, então o Flamengo tem que ser a excelência. Os outros clubes podem ter técnico que joga só de forma reativa, que rejeita a bola, que não quer a bola de jeito nenhum. O Flamengo tem que querer a bola, tem que ocupar o campo do adversário, tem que atacar o tempo todo e tem que jogar pra cacete. Se não for assim, não vale. Aí é piada isso, né? Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Mas, enfim, o que você acha que mais atrapalhou nessas duas mudanças? Perfil de técnico, enfim. Só antes, primeiramente, comentando sobre essa questão da comparação com 2019, eu acho que essa comparação, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é ruim. Explico por quê. Porque ela é boa porque eu acho que você está sempre mirando um nível de excelência absurdamente alto que foi aquele Flamengo em 2019. Enquanto, para você evoluir, você precisa estar sempre buscando mais o melhor. E, nesse ponto de vista, é excelente você fazer essa comparação. Só que por que ela é ruim? Porque ela é extremamente perigosa. Porque ela pode fazer com que torcedores, por exemplo, como o Mauro acabou de dar o exemplo, não curtam, entre aspas, um título porque o Flamengo não jogou tão bem quanto jogou em 2019. E aí isso faz mal, isso é ruim, isso não é bom, porque você não consegue aproveitar e você não consegue identificar pontos positivos no time, evoluções que o Rogério praticou no time, porque você está sempre exigindo que seja sempre aquele nível de excelência do mais alto nível. Qualquer evolução que tenha ali, qualquer passo que você dê a mais, mas que não consiga alcançar aquele nível de execução muito alto, não é o suficiente, nunca é o suficiente. Então acho que ela é bastante perigosa ao mesmo tempo que ela é boa. Mas em relação à troca de técnicos, eu acho, primeiro, um ponto que é importante a gente identificar e frisar aqui, é que a diretoria do Flamengo demonstrou que ela não estava, assim, 5% preparada para uma perda do Jorge Jesus na temporada. E eu entendo, porque o Jorge Jesus já tinha acabado de renovar o contrato. Ao mesmo tempo, eu acho que um clube do tamanho do Flamengo, o nível de investimento que tem o Flamengo, jamais pode depender de uma única pessoa ou de uma única equipe que seja de fora. Então, assim, o Jorge Jesus sai do Flamengo, eu acho até que é um direito dele, é uma escolha dele, é a vida dele, a gente não tem nada a ver com isso. Mas, obviamente, isso prejudica a temporada do Flamengo, só que também escancara um monte de problemas que a diretoria do Flamengo começou a cometer após isso. O primeiro momento, logo após a saída do Jorge Jesus, foi até um ponto que, no meu ponto de vista, ele é extremamente positivo, que é a forma como o Flamengo foi ao mercado contratar um treinador. A gente dificilmente vê clubes indo fazer entrevistas, indo conversar, indo mostrar propostas para um leque de treinadores e conversar com mais de um treinador. Se a gente lembrar aqui, quando o Domenech chegou ao Flamengo, ele não era a primeira opção. Porque foi divulgado na imprensa que o Leonardo Jardim era uma primeira opção, recusou. O Carlos Carvalhal era uma outra opção anterior ao Domenech, também recusou, já até deu entrevistas falando sobre isso, que se arrepende a determinado momento, enfim, que a família não deixou ele vir para cá. Mas aí o Flamengo depois chega ao Domenech. O processo, para mim, ele foi muito bacana, muito legal. Eu acho que não ter dado certo com o Domenech é perigoso, porque muita gente pode achar que o processo foi ruim, que aquilo ali não serve para nada, que fazer entrevista com o treinador não faz sentido. Do meu ponto de vista, é uma pena, porque eu acho que isso foi muito positivo, foi a maneira correta. Se o Flamengo errou, ele errou com um percentual menor de erro que teria se fizesse troca de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deu errado, sim, sempre vai ter chances de dar errado. Isso, o que você faz é minimizar risco.
Agora, você não consegue deixar com que o risco seja 0% de chance. Mas o Flamengo conseguiu minimizar o risco fazendo esse processo. Só que chega o Domenech apesar de também ser um treinador propositivo, que gosta de jogar com a bola, teve com o Guardiola a vida inteira, a gente sabe como o Guardiola trabalha. Só que era um cara que tinha uma metodologia bastante diferente do Jorge Jesus. E ele chega aqui com poucos dias para treinar, com semanas um jogo quarto e domingo, com calendários cheios. Chegou a jogar aquele jogo do Bragantino, que o Flamengo joga 48 horas depois de ter jogado uma partida anteriormente. Para mim, isso foi um baita de um absurdo. Diga-se de passagem, foi o único clube no Brasileirão que jogou uma partida em menos de 48 horas de diferença de uma para outra. Mas por ter essa metodologia muito diferente, atrapalhou muito o entendimento dos jogadores para o que o Domenech queria implementar dentro do Flamengo. Não tinha tempo de treinamento, ficava mais difícil ele conseguir implementar as ideias dele aqui. As ideias eram, sim, um pouco diferentes. Aquela questão do jogo posicional, que falaram um monte de besteira por aí, em um monte de lugar sobre essa questão do jogo posicional, muita gente comparando com o jogo de Totó, vários absurdos que foram falados por aí. Mas ela é, sim, uma maneira diferente de se entender e se praticar futebol do que era o jogo do Jorge Jesus, que no glossário do CBF chama muito de jogo de mobilidade. Outras pessoas na internet criaram palavras de jogo funcional. Enfim, elas são diferentes. Isso atrapalhou muito o trabalho do Domenech. Em determinado momento, o Domenech ele até consegue praticar um futebol interessante com a bola. Ofensivamente, o Flamengo produzia muitas chances. Já tinha uma eficiência muito baixa com o Domenech, mas o Flamengo produzia chances, criava, teve goleada contra o Corinthians. Só que, por outro lado, defensivamente, o time do Domenech era uma água, era extremamente frágil, muito frágil. O Domenech saiu do Flamengo com 23 jogos e 36 gols sofridos. A média de mais de 1,5 gols sofrido por jogo, uma média extremamente alta. Se eu não me engano, era a segunda pior média do campeonato, atrás apenas do Goiás, que era o último colocado naquela oportunidade. Então, assim, isso minou muito o trabalho do Domenech, muito por conta também das goleadas. O Domenech sofreu 6 derrotas, 4 delas foram goleadas. 5-0 contra o Independente Del Valle, 3-0 para o Atlético Goianiense, 4-1 para o São Paulo e 4-0 para o Atlético Mineiro. Então, tudo isso atrapalhou muito, porque assim, é diferente você perder jogos de você tomar sacoladas em jogos importantes. É bastante diferente, sobretudo no aspecto emocional, tanto interno, de jogadores, de comissão técnica, de diretoria, quanto externo de torcedores. O torcedor, ele pode admitir, de repente, uma derrota por 1-0 para o São Paulo, uma derrota por 1-0 para o Independente Del Valle, mas ele não admite tomar de 5-0, tomar de 4-0 em sequência. Isso não é admitido para um clube do tamanho do Flamengo, para o elenco que tem o Flamengo hoje, que é o melhor elenco do Brasil. Então, isso minou muito o trabalho do Domenech, e aí o Flamengo se vê obrigado é uma palavra muito forte, mas faz a escolha de trocar o Domenech no momento em que eu não fui contra essa troca. Eu acho que o trabalho do Domenech realmente estava bastante minado, parecia estar bem difícil dentro do clube, internamente mesmo. E aí, aquele processo seletivo que foi feito com o Domenech foi ignorado, até muito por conta também do momento do Flamengo na temporada. Foi dias antes do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, 2 ou 3 semanas antes do primeiro jogo das oitavas de final contra o Racing na Libertadores. O Flamengo precisou tomar uma decisão rápida. A decisão rápida que vem ao Rogério Ceni, que para muitos naquela ocasião era o melhor treinador brasileiro na atualidade, praticando, que tinha um time muito bacana, que era o Fortaleza, Pará e tudo mais. E aí o Rogério tenta fazer esse resgate. Então, assim, eu acho que dentro desse calendário, como o Theo citou muito bem, que foi muito doido, com pausa de 3 meses, que nunca tinha acontecido na história do futebol recente, de jogadores ficarem 3 meses parados para depois voltar, já num calendário apertado com o jogo em sequência. Fisicamente foi muito complexo. Até para o próprio Domenech, se não me engano, foi até uma informação sua, Mauro, de quando o Domenech chegou, que ele pegou o elenco com fisicamente destruído, com jogadores acima do peso, outros abaixo do peso, enfim, isso atrapalha muito. Então, dentro desse calendário maluco, trocar de treinadores de forma sequencial, como o Flamengo acabou fazendo, uma não por escolha do clube, por escolha do próprio treinador que saiu, que foi o Jorge Jesus, e a outra por opção do clube, que foi a troca do Domenech pelo Rogério Ceni, mas dificulta muito você ter um trabalho, você ter uma consistência. Alguém falou alguma coisa? Não? Não?
Desculpa, ouvi algum barulho aqui. Mas aí dentro, então, dentro desse parâmetro, fica muito difícil você exigir níveis de execução e ideias muito complexas sendo trabalhadas e apresentadas nos jogos. Eu acho, sim, que dá para a gente cobrar. Acho, por exemplo, que o Rogério Ceni teve diversas semanas cheias e muitas vezes não conseguia se ver a evolução do time. Esse jogo contra o Fluminense, por exemplo, que o Theo citou, se eu não me engano, o Flamengo vinha de uma semana cheia. O jogo contra o Ceará também, que o Flamengo perdeu de 2-0. Outros jogos, outras partidas que o Flamengo não demonstrou evolução, teve semanas cheias e o Rogério não conseguiu trazer tanta evolução assim em determinados momentos. Mas é difícil também você exigir um nível de execução igual ao Flamengo de 2019, que acaba sendo esse parâmetro perigoso que eu falei no início aqui da fala, de você sempre querer o máximo e querer um nível de execução absurdamente alto, quando, na verdade, esse nível de execução vai ser praticamente impossível chegar. Eu iria até mais longe. Se o Jorge Jesus decide ficar no Flamengo até o final da temporada, muito dificilmente a gente veria um Flamengo executando o mesmo futebol que executou em 2019. Porque o calendário não permitiria isso. O calendário não permitiria isso por diversos motivos. Inclusive, se a gente lembrar do Flamengo e Fluminense, foram os últimos jogos do Jorge Jesus, aquele jogo que foram 3 jogos seguidos, na final de Taça Rio e os dois jogos da final do Campeonato Carioca. Naqueles 3 jogos, o Flamengo não praticou um bom futebol. O Fluminense conseguiu, mal ou bem, equilibrar. Aquele time do Odair Helman conseguiu equilibrar aquele jogo e fazer um jogo bastante competitivo. O Flamengo esteve perto até de não ser campeão carioca naquele momento. Inclusive, perde o primeiro jogo da Taça Rio nos pênaltis e aí obriga os 2 jogos da final. Então, eu acho sim, dá pra gente cobrar a evolução em determinados momentos, mas eu acho que há limite. Eu acho que essa temporada impôs muitos limites a todos os treinadores no Brasil e no mundo em questão de nível de execução. Então, isso dificulta muito a gente fazer essas análises de comparativos com 2019 e tudo mais.